a partir de quinta-feira agora, eu vou estar introduzindo um tema. Vão ser várias quintas-feiras, talvez aí umas 12 quintas-feiras, não sei. Mas o tema é tão profundo e ao mesmo tempo tão extenso. Deus tocou no meu coração para trazer esse tema a partir de quinta-feira agora. Eu sei que quinta-feira é um dia que poucos irmãos vêm. Mas se você pode vir, venha. Porque você não vai se arrepender e vai ser um tema que vai fazer diferença em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Nós vamos falar a partir da próxima quinta-feira, talvez umas 12 quintas-feiras seguidas, sobre segredos da prosperidade do povo judeu. Aí alguém vai falar, pastor, já está introduzindo prosperidade? Não, queridos. Não é essa falsa teologia da prosperidade, é prosperidade bíblica. Vocês sabiam que prosperidade não tem nada a ver com pessoas que tenham dinheiro, pessoas ricas? Sabia disso? Tem pessoas que são tão ricas, que só têm dinheiro. E tem pobres que são tão ricos, que não têm dinheiro. Como isso, pastor? Porque prosperidade não tem nada a ver com riqueza material. Prosperidade é você ser bem-sucedido na vida. Não só na área material, mas em todas as áreas. Às vezes a pessoa é próspera ganhando um salário mínimo. Como assim, pastor? Porque ela consegue administrar aquele salário mínimo de uma forma que não falta nada para ela. Já outro que tem 7, 8, 9, 10 salários mínimos, falta no final do mês. Por quê? Não é próspero. Então nós vamos ensinar algumas chaves, alguns segredos para a prosperidade. Cada quinta-feira é um segredo. Gente, se você for pagar um curso desse, é caro. É caro. E com certeza não vai dar os mesmos frutos que darão aqui. Por quê? Além de nós, não é só o estudo. Por isso que é importante vocês estarem aqui. Porque ao final nós temos um tempo de oração. E esse tempo eu quero respeitar bem esse tempo. De no mínimo uns 20 minutos de oração aqui na frente. E nós vamos orar especificamente por essa área na vida de cada um. Prosperidade, não só material, principalmente espiritual, em todas as áreas e setores da vida. Amém? Amém? Posso contar com aqueles que podem estar na quinta-feira? É importante a sua presença, tá? Não vai falar, mas depois eu assisto lá pelo canal. Não, queridos. É importante a tua presença para nós estarmos orando por essa área específica na vida de cada um. Amém? Vamos para a palavra, então, quinta-feira, a partir de quinta-feira agora, tá? Já há algum tempo pessoas haviam me pedido fazer quintas-feiras temáticas. Então tá aí um bom tema, tá? Segredos da prosperidade do povo judeu. Se você vai em Israel, você não vê um judeu pedindo esmola, não vê um judeu pobre, não tem. Alguém conhece algum judeu pobre, pedindo esmola, necessitado? Não? Por que será? Eles têm alguns segredos, e nós vamos passar esses segredos para vocês, tá bom? Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Deixem sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Eu vou passar esse vídeo do Monte das Bem-aventuranças. Em seguida, introduziremos esse assunto. Amém? Já está pronto o vídeo lá? Pedir só uns minutinhos da paciência, 10 minutinhos só, tá? Mas é importante a gente dar essa introdução, para os irmãos terem um pano de fundo, uma ideia sobre onde, quando e por que ocorreu esse discurso, que foi o primeiro discurso, o sermão inaugural do reino. É chamado sermão inaugural do reino que Jesus implantou.
é conhecido como os princípios éticos, morais, espirituais do reino de Deus. Jesus subiu a esse monte, que é chamado Monte das Bem-aventuranças. Essas imagens que nós vamos transmitir é do exato local onde Jesus transmitiu esse sermão. Não sabemos que ponto daquele monte, mas que foi naquele monte, foi. E é uma emoção muito grande estar ali no lugar onde Jesus transmitiu estes ensinamentos, conhecidos como o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz, felizardo. Olha só, feliz, mais do que feliz, um felizardo. E vocês verão as características da pessoa que é feliz, mais do que feliz, ou um felizardo. Vamos lá então? Aqui estamos no Monte das Bem-aventuranças. Repare essas árvores, olha só. Há quantos séculos elas devem estar plantadas aqui e resistindo a todo esse tempo. Olha só o arraigamento delas. Aqui, segundo a tradição bizantina, o Senhor Jesus proferiu o chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, Sermão das Beatitudes. E tudo indica que foi aqui mesmo, porque olha, logo abaixo ali, vocês podem ver o Mar da Galileia, bem abaixo aqui do sopé desta montanha. Depois foram construídas edificações aqui, um templo logo ali abaixo, que é da Idade Medieval, ou melhor, deve ter aí alguns séculos de existência. Mas é um lugar onde a gente sente a presença de Deus, como todos os lugares aqui em Israel. E nós vemos ou refletimos, pensamos nas palavras do Senhor Jesus. Pedimos a Ele para que nos faça ser bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, sendo misericordiosos, humildes, pobres de espírito, e tudo aquilo que o Sermão da Montanha diz que devemos ser, amando não somente os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, fazendo aos homens tudo aquilo que nós desejamos que eles façam a nós. Então, isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz, mais do que feliz. Deus te abençoe. Hoje estaremos visitando o Monte das Bem-aventuranças, um dos locais bíblicos localizado às margens do Mar da Galileia, ficando entre Tabigha e Cafarnaum. Segundo a tradição cristã, foi o local em que Jesus Cristo pregou aos seus seguidores o Sermão da Montanha, e um dos locais escolhidos por ele para transmitir os seus ensinamentos ao povo. É o lugar em que Jesus fez também outras pregações, como a parábola do semeador. A área tem uma vasta planície, ótimas condições acústicas, para que alguém seja ouvido por muitas pessoas ao longe. O local descrito na Bíblia hoje abriga a Igreja das Beatitudes, construída em 1938, com um formato diagonal, que lembra as 8 Beatitudes. Além dos lindos jardins, podemos contemplar uma das vistas mais bonitas do Mar da Galileia. Atualmente o local abriga belos jardins, uma pequena igreja construída em 1938, e este santuário fica numa posição mais elevada para possibilitar a vista panorâmica do lago. O formato da igreja é muito especial, octogonal, com uma cúpula escura rodeada por um amplo pórtico, e o seu interior
é simples. O local exato em que Jesus pronunciou o seu discurso é incerto, mas acredita-se que ele estava na parte inferior do monte, pois a posição geográfica onde está localizada a igreja forma uma espécie de anfiteatro natural, inclinando-se até o lado do lago. Do alto do monte tem-se uma abrangente vista da planície de Genezaré, ou famosa por sua fertilidade. Também podem ser vistos o Monte Tabor e o pico nevado do Monte Hermon. Jesus, o mestre dos mestres, certa vez fez um sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Neste lugar, ele revelou uma lei maior de amor e ensinou as bem-aventuranças, características espirituais que podemos e devemos almejar até mesmo nos dias atuais. E estes discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que este reino produz. John Stott, teólogo e escritor, ele disse que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus. O reino que Cristo proclamou deve ser uma espécie de contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Além de importantes princípios éticos, morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Essa passagem forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos e mais uma vez mostrando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como novo Moisés. Daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na sua íntegra. Embora a interpretação descontextualizada da Bíblia pode dar a uma literal interpretação sobre a abolição ou não da lei, destaca-se o texto da Epístola aos Hebreus 8:6-3 ou 8:6-13, que nos diz: mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança para o qual serviu de mediador se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. Mas Deus chamou a atenção para a imperfeição da velha aliança quando disse: há de vir o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança não será mais como a que estabeleci com os seus pais, quando os tomei pela mão, a fim de fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação nessa aliança, eu, por minha parte, virei-lhes as costas, diz o Senhor. Contudo, esta é a aliança que farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos, vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então
Ninguém terá de dizer ao seu vizinho, nem ao seu irmão: precisas de conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, já me conhecerão nesse tempo, pois terei misericórdia deles e perdoarei as suas injustiças, não me lembrarei mais dos seus pecados. Estas são as bem-aventuranças, parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos de número 3 até o versículo 12. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, felizardos. Essa expressão que Jesus utilizou para determinar aquelas pessoas com essas características, essas qualidades. Os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, todos aqueles que, em geral, do nosso ponto de vista, não são as pessoas felizes, mas para Jesus é. Detalhe, queridos, por que Jesus estava assentado no monte quando ele ensinou sobre as bem-aventuranças? É característico comum entre os judeus. Quando alguém tem algo importante, muito importante para falar, a pessoa se assenta. Por exemplo, se eu encontrar o Rafael na rua, olha, eu tenho algo importante para falar com você. Primeira coisa, como um judeu bem educado, bem ético, ele vai dizer, então vamos procurar um lugar para sentarmos. Todas as coisas importantes eram ditas assentadas. Por isso que Jesus e os demais na sinagoga, eles pregavam sentados, porque estavam dando uma importância àquilo que era falado. Que lição importante para nós, que temos pouco tempo, né? Sempre encontramos pessoas na rua, estamos correndo, estamos com pressa, mal nos cumprimentamos, já dizemos até logo, qualquer hora dessas, nós vamos tomar um café, a gente vai conversar, e nós nunca temos esse tempo, não é verdade? Teve um poeta, um monge, que viveu no século 17, ele escreveu um lindo poema sobre o tempo. Olha só, ele diz, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo, para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta,
chorarão como eu não ter tempo. Olha só, é preciso até tempo para fazer um poema como esse. Mas, enfim, este Sermão da Montanha, ele traz alguns aspectos, ou até mesmo o ministério do Senhor Jesus Cristo, traz algum aspecto semelhante ao de Moisés. Por que Jesus é comparado como Moisés? A promessa de Deus é que ele daria ao povo um profeta como Moisés. E olha só, a semelhança de Moisés, quando Jesus nasceu, houve a matança dos meninos e ele fugiu para o Egito, não foi? Moisés, mesma coisa. Houve uma matança das crianças no tempo do seu nascimento. Moisés foi para o Egito. Jesus passou pelas águas, pelo Rio Jordão, antes de iniciar seu ministério. Moisés, da mesma forma, passou pelas águas, só que a seco, do Mar Vermelho, antes de iniciar a caminhada rumo à terra da promessa. Moisés passou 40 anos no deserto, Jesus 40 dias no monte. Moisés, depois de subir ao monte, trouxe ao povo a lei. Lá no Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. E Jesus, quando sobe ao monte da tentação, depois dos 40 dias, ele traz o quê? Esta ordem ou estes princípios sobre o reino de Deus, chamado Sermão da Montanha. Essa palavra felizes, do grego makarios, quer dizer uma pessoa bem-aventurada, muito feliz, mais do que feliz, felizardo. Era a palavra que eles usavam para certos habitantes de uma ilha grega chamada Ilha de Creta, que tinha um clima muito agradável, uma vegetação bastante densa, uma vegetação bem produtiva, e era uma ilha muito linda. Então eles falavam assim, quem mora nessa ilha de Creta é um macário, é um bem-aventurado, é um feliz. Aí Jesus usa essa palavra macários, bem-aventurado, mais do que feliz, felizardo, para determinar a característica dessas pessoas que têm essas características que nós falamos aí. Daí a palavra macro, quer dizer grande, né? Então, macrários, macro, uma pessoa muito feliz, grandemente feliz. Aí alguém pode perguntar, mas como pode, pastor? A pessoa que chora é o feliz? Sim, porque a pessoa que chora vai ser consolada. A pessoa pobre de espírito, pastor, é a pessoa feliz? Sim, porque pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua necessidade espiritual. E todo aquele que reconhece a sua necessidade espiritual, o que acontece? Ele acaba se enriquecendo da graça de Deus. Então, a ideia de feliz ou felizardo parece ser uma ideia contrária. Mas, olha só, alguém escreveu, nós somos infelizes, mesmo caindo de cabeça no consumismo. Por quê? O grande problema do consumismo é que ele não sacia. Sigmund Freud, o psicanalista, ele disse assim, a felicidade está baseada na realização do desejo. Mas como um desejo provoca outros, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca alcançaria esta tal felicidade. Não é verdade, queridos? É verdade. Porque a maioria das pessoas que se suicidam são pessoas ricas, abastadas, que têm muito dinheiro, têm todos os bens. Por quê? Segundo Freud, a felicidade, ela é algo que a pessoa busca para saciar os seus desejos. A pessoa busca saciar os seus desejos para ter felicidade. Só que quando ela sacia um desejo, logo já brota outro desejo. E aquele desejo puxa outro desejo. E não é verdade? Se eu tenho um carro, alcancei o meu desejo. Só que tendo aquele carro simples, um carro 1000, aí eu queria ter um carro mais potente. Aí esse meu desejo puxou um outro desejo de ter um carro mais potente. Bom, eu tenho um carro mais potente, só que não é do ano. Eu gostaria de ter um carro do ano agora. E aí esse desejo vai puxando outro desejo. E aí, olha,
Alguém disse assim: as pessoas se tornam infelizes de tanto querer tentar ser felizes. Olha que verdade. As pessoas se tornam infelizes de tanto querer tentar ser felizes. Parece uma ideia contrária, né? Um paradoxo. De tanto eu querer me tornar feliz, eu acabo me tornando infeliz. Porque a busca da felicidade é uma busca constante, que não sacia. Ela tenta ser saciada, essa busca de felicidade, mas ela não consegue. Olha, a vida se torna uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa ânsia, essa oscilação, a vida oscila entre a ânsia, o desejo de ter e o tédio de possuir. A pessoa busca possuir, aí quando ela consegue, ela alcança aquele desejo, aquele tão almejado desejo, ela fica tediosa, entediada da vida, porque ela está com tédio de possuir aquilo. Eu queria tanto ter uma mansão, com tudo ali, dentro daquela mansão, tudo que eu desejasse, aí eu alcanço. Só que depois de alcançar, eu fico entediado de tudo aquilo. Parece ser contrário, né? Mas é isso que acontece. Outro sábio, ele disse assim: não compramos objetos para possuí-los, e sim para destruí-los. Já ouviu isso? Nós não compramos objetos para possuí-los, mas sim para destruí-los. Quem fica com um celular mais do que 3 anos? Você compra um celular hoje, 3, 4, 5 anos, no máximo 5 anos você já quer trocar porque se tornou obsoleto. Aí você destrói aquele e já compra outro. Quem fica com carro mais do que 5 anos? Acho que sou eu, né, que tem um Fusca 68, uma Kombi 79, mas é assim, mas quem fica com uma coisa, uma roupa, por exemplo, você tem uma roupa hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos mudou, a moda não é mais aquela. O que você faz com aquela roupa? Você destrói, você dá para alguém. Mas é a verdade, queridos. Nós não compramos as coisas para possuí-las, mas sim para destruí-las. É uma busca constante por algo mais, é uma busca constante por felicidade, que nós não conseguimos saciar a nossa felicidade. Alguém já disse também: feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que não sente falta de ter tudo. Feliz não é aquele que tem tudo, mas sim aquele que não sente falta de ter tudo. Você sente falta de ter tudo? Se você não sente falta de ter tudo, você é uma pessoa feliz. É que nem disse o salmista Davi no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Davi não sentia falta de nada, né? O não ter tudo não fazia falta nenhuma para ele, porque ele tinha vida simples no campo, então ele não sentia falta de nada. Alguém também já disse: olha, o sentido do segmento ou discipulado no Sermão do Monte se resume a uma palavra que quer dizer consequência, sequência, seguir, suceder. Indo após, depois, para com. Quem falou isso aí foi um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu enforcado numa prisão nazista, porque ele não concordava com a carnificina imposta aos judeus. Ele preferiu morrer numa prisão nazista do que concordar com Hitler naquela matança lá dos judeus. Aí ele disse que o sentido do Sermão do Monte está na palavra seguir, ir após, como uma criança que caminha seguindo os passos do pai. Houve um pai que estava no bar bebendo, enchendo a cara, e quando ele olha para trás, ele se surpreende porque ele viu o filho dele, 6 aninhos, chegando até aquele bar. Ele se surpreendeu. O bar ficava a alguns quarteirões da casa dele. E quando ele perguntou: filho, mas quem te trouxe aqui? Como você veio aqui? Ele disse: pai, eu simplesmente segui os seus passos. Aquilo tocou tão profundamente naquele homem, falou: se ele está, meu filho de 6 anos, está seguindo meus passos agora,
que eu estou num bar. O que será da vida desse menino daqui a uns anos? E aquilo foi suficiente para que aquele pai mudasse as suas atitudes. Porque ele viu que o filho segue exatamente os passos do pai. Sejam esses passos bons ou não, o filho acaba seguindo esses passos. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz que Jesus Cristo na cruz deixou o caminho para que nós seguíssemos as suas pegadas, as suas pisadas. Ou seja, para que nós fôssemos após ele, tomássemos a nossa cruz e o seguimos. E a vida de discípulos, querido, é essa. A palavra discípulo quer dizer seguir após. Jesus, ele pede que nós deixemos tudo, que nem nós falamos há domingo passado, sobre renunciar, sobre deixar os barcos, as redes no mar, na beira da praia e seguir após ele. É uma vida de renúncia, é uma vida de deixar, é uma vida que você não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente, mais adiante, mas você sabe que aquela pessoa que você está seguindo é de total confiança e com certeza não vai te decepcionar, não vai te levar para algum caminho mau, mas com certeza vai te conduzir. Quem que nós estamos seguindo? Jesus. Quando ele pede para nós seguirmos os seus passos, será que ele nos leva para um caminho errado? Não, né? Será que ele sabe para onde ele está nos levando? Sabe? Será que nós podemos confiar que ele está nos levando no lugar certo? E se seguirmos os passos dele, quer dizer, seguirmos os seus ensinamentos, as palavras que ele deixou, por que nós não podemos obedecer? Vamos voltar lá às palavras do Sermão da Montanha? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 poderia projetar aí para nós? Vamos ver quem são realmente as pessoas bem-aventuradas, mais do que felizes, felizardos, super felizes. Aquela pessoa que é realmente mais, muito mais do que feliz. Então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou. Se assentou por quê? Porque ele tinha algo importante para dizer. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, mais do que felizes, felizardos, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pode deixar nesse versículo aí, paradinho um pouquinho. Bem-aventurados, mais do que felizes, os pobres de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? Aquele que reconhece a sua necessidade espiritual. Só pode ter satisfeita a sua necessidade espiritual aquele que reconhece que é pobre de espírito, que precisa no seu espírito algo para preencher o vazio interior, para preencher esse espaço. Ora, todos nós que estamos aqui viemos um dia a Jesus porque nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual. Nós reconhecemos que nós precisávamos de algo do nosso espírito. Então por isso que nós somos chamados felizes, mais do que felizes, felizardos, porque somos pobres de espírito, que reconhecemos a nossa necessidade espiritual. Agora, por outro lado, os arrogantes, as pessoas que soberbas, elas não reconhecem necessidade espiritual. Eu tenho tudo, eu me basto, não preciso de Jesus, não preciso desse Deus, que aliás eu nem sei se existe. Eu tenho tudo, olha, meu Deus é o dinheiro, os bens materiais. Essa pessoa é o contrário da pessoa pobre de espírito, porque a pessoa pobre de espírito reconhece a sua necessidade espiritual. A segunda categoria de pessoas felizes, mais do que felizes, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: olha, vocês chorarão, terão tristeza, enquanto o mundo se alegrará. Mas depois, a vossa tristeza, o vosso choro se converterá em alegria. E aqueles que hoje estão alegres, chorarão no final.
Então aí vale aquele ditado: ri melhor quem ri por último. Nós somos os que daremos risada, riremos por último. Por quê? Hoje nós estamos como os que choram. Mas um dia esse nosso choro será transformado em alegria. E por que nós choramos? Porque nos fizeram mal, nos fazem mal? Não. Nós choramos vendo as calamidades do mundo, vendo a pobreza espiritual do mundo, vendo o vazio das pessoas, vendo as pessoas caminharem para o abismo, vendo as pessoas ao nosso redor tão pobres de espírito. Nós choramos. Choramos. É impossível um cristão viver nesse mundo sem chorar ao ver a miséria que há no mundo. É impossível um cristão viver nesse mundo sem chorar, vendo o mal sendo transformado em bem, o bem sendo transformado em mal, vendo tanta injustiça, tanta calamidade como nós vemos. Os bons, os honestos, são aqueles que são os ruins aos olhos do mundo, são os cruéis, aqueles que prezam pela verdade, pelas coisas certas. É a tal coisa, o certo virou errado, e o errado virou certo. Nós estamos exatamente nesse ponto. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Interessante que eles que essa palavra humilde vem de humus, do latim humus. Humus é a substância que nós encontramos no solo, tá? Se você colocar minhocas na terra, elas vão produzir humus, que é uma substância que vai fertilizar as plantas. Então daí veio a palavra humildade, está relacionado com o solo. O solo, ele está abaixo dos nossos pés, mas ele nunca reclama de estar abaixo dos nossos pés. O solo, o chão nunca pede para ser teto, porque ele sabe a posição dele, que é solo. O solo é pisado, mas não reclama. Então daí a palavra humildade, de humus, substância que está no solo. Não é que a pessoa deseja ser pisada, não é que a pessoa deseja estar por baixo, mas ela sabe exatamente a posição dela, ela sabe o lugar dela. Então ser humilde é não ser nem além e nem aquém daquilo que Deus quer para nós, é saber a sua posição, é saber o seu lugar, como o solo, o chão sabe o lugar dele e não reclama. Amém? Então essa é a palavra, o sentido da palavra humilde. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça. Principalmente nesse mundo que nós não vemos justiça, que nós vemos o direito sendo torcido. Aqueles que deveriam exercitar o direito, exercitar a justiça, são os que promovem a injustiça. A corrupção acaba tomando conta do lugar da justiça. E cada vez mais nós vemos que a justiça já não existe. E aí nós temos essa fome, essa sede de justiça, como se nós quiséssemos, anelássemos, tivéssemos aquele desejo, como uma fome mesmo, e não nos vemos saciados. Então, mas Jesus disse, olha, vocês que têm fome e sede de justiça, um dia vocês serão satisfeitos, vocês serão saciados de fome, a sua fome e a sua justiça, a sua sede de justiça serão saciados, porque haverá um que reinará em justiça, amém? E nós estamos aguardando este que reinará em justiça, terá o trono de equidade, seu cetro será de equidade e justiça, equilíbrio e justiça. Ele não torcerá a lei, não distorcerá os princípios da lei, mas o seu reinado será de justiça. Quantos creem? Nós teremos esse reinado de Cristo. Já estamos no reino. Na verdade, nós já estamos. O reino de Deus está entre nós.
como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, o reino de Deus está entre vós. Mas vai chegar um dia que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem todo o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E nós estamos aguardando por isso, que a terra venha se encher do conhecimento de Deus. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem é misericordioso, obtém misericórdia. Mas quem é duro no seu julgar, duramente será julgado. O que você prefere? Ser julgado com misericórdia ou ser julgado com dureza? Tudo vai depender daquilo que nós plantamos. Olha, tem um versículo que inclusive nós lemos nesse último culto de quinta-feira, está em Mateus capítulo 7, versículo 12. É chamada a lei áurea do reino de Deus, a regra de ouro. Olha o que diz Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vou repetir. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você deseja que as pessoas sejam misericordiosas para com você? Seja misericordioso. Você deseja ser amado? Ame. Você deseja ser ajudado? Ajude. Você deseja ser compreendido? Compreenda. Tudo o que você desejar que os outros lhes façam, fazei vós primeiro a eles. Esta é a lei. Não tem como fugir. Eu não posso desejar ser amado se eu não amar. Eu não posso desejar que sejam misericordiosos para comigo se eu não for misericordioso. Pelo contrário, tudo aquilo que eu plantar, eu vou semear. E da mesma forma como eu julgar, eu um dia vou ser julgado. Tenho sido duro no meu julgamento, assim eu serei julgado também duramente. Então, queridos, bem-aventurados, pois, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Qual a próxima bem-aventurança? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que lindo, hein? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu contei, né, que um dos sonhos mais lindos que eu tive nos últimos tempos agora, foi que eu sonhei que eu ia ver Jesus. Aí naquele sonho, eu estava tão assim empolgado, ansioso, porque eu iria ver Jesus face a face. Eu não vi a hora de chegar aquele momento de ver Jesus. Mas aí eu entendi. Jesus, ele estava querendo dizer para mim, olha, a forma de você me ver, a forma de qualquer um me ver, é sendo puro de coração. Não abrigando ressentimento, não abrigando mágoa, não abrigando ódio, ira, vingança. Desses, Deus toma distância. Mas com aquele abatido, contrito de espírito, que treme diante da palavra do Senhor, é para isso que o Senhor olhará. Então, se você quer ver a Deus, seja puro de coração, limpa do seu coração toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura, toda ira, cólera, nervosismo, desejo de vingança, porque tudo isso são venenos que vão te matando aos poucos. A inveja, por exemplo, é um veneno que não mata a pessoa que você tem inveja, mas mata a própria pessoa que nutre inveja, que tem inveja. Então nós temos que limpar o nosso coração de tudo isso. Eu disse na semana passada, não é aquilo que nos fazem, mas é o que eu faço com aquilo que me fazem. Eu tenho a opção de deixar que as pessoas estraguem o meu dia ou não.
Eu tenho a opção de ficar emburrado, de ficar chateado, de ficar o meu dia inteiro mal porque alguém falou uma palavra, ou eu posso optar por mesmo assim ter um dia feliz, ter um dia na bênção. Então você escolhe. Alguém já disse também que a escolha é uma questão de eleger entre ter razão e ser feliz. Você prefere o quê? Ter razão ou ser feliz? Porque numa discussão, as duas pessoas querem ter razão. E é por isso que saem as brigas, porque os dois querem ter razão. Mas é você quem escolhe. Você quer ter razão ou ser feliz? As duas coisas não dá. A gente tem que optar por ser feliz e não ter razão. Então deixe que o outro ache que está com a razão. O importante é escolher entre ser feliz. Entre ter razão e ser feliz. A melhor escolha é ser feliz. Amém? Vamos lá para a próxima, o que diz? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem somos nós? Pacificadores ou aqueles que botam lenha na fogueira? Eu chego numa roda, estão metendo pau numa pessoa. Eu vou pacificar, vou falar, não, queridos, isso não é certo. A outra pessoa nem está aqui para a gente estar falando mal dela. Vamos ver os dois lados. Vamos procurar os dois lados, vamos saber qual a verdade. Mas não, aí já chega metendo pau. É mesmo, tem que crucificar, tem que apedrejar, tem que descer o cacete, tem que matar. Gente, se Jesus estivesse nos nossos dias aqui, nós iríamos fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Nós iríamos crucificá-lo. Porque nós somos iguaizinhos os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus. Nós não agimos com misericórdia. Nós julgamos segundo a vista, não segundo a reta justiça. Nós julgamos pelo que nós ouvimos, não pelos fatos verídicos. E a palavra do Senhor aqui diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra de Deus diz que há 6 coisas que Deus detesta. E a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª coisa que Deus abomina, mais do que detesta? Aquele que espalha contenda entre irmãos. Deus abomina, Deus detesta. Sabe, aquela pessoa que chega para outra, olha, você não sabe o que disseram de você. Olha, mas como eu sou seu amigo, amigo da onça, vou te dizer o que aquela pessoa disse de você. Pronto, já criei uma contenda entre ela e aquela outra pessoa. Porque eu falei uma coisa que a outra pessoa falou dela. Eu espalhei uma contenda. Eu botei fogo eu botei lenha no fogo. Eu não fui um pacificador. Mas se eu sou um pacificador, quando eu ouvi da outra pessoa falando dela, o que eu vou dizer? Eu falei, não, querido, você deve estar enganado. A Joyce não é desse tipo. Eu acho que você devia ir até a Joyce e falar isso que você está falando para mim. Fala para ela. Ela vai tirar dúvida. E quem sabe aí você vai ter uma outra visão da vida dela, sobre ela. Não é melhor? Eu consegui talvez pacificar aquelas duas pessoas. Mas agindo diferente, eu acabei criando uma contenda entre elas. E Deus detesta. Porque o que Deus gosta é unidade, é união. Ele diz na sua palavra, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo suave que desce sobre a barba de Arão, até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho suave que desce do monte Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Eu vim a descobrir isso com mais propriedade agora nessa viagem. Porque uma coisa interessante, queridos. Naquele monte Hermon que vocês viram ali, bem lá ao fundo do mar da Galileia, é aquele monte Hermon, é a neve daquele monte Hermon que abastece o Rio Jordão. O Rio Jordão, aliás, ele nasce exatamente ali no monte Hermon, através do degelo do monte Hermon. E aí ele vai escorrendo aquela água,
vai ganhando outros afluentes de outras nascentes, aí vai descendo, chega no Mar da Galileia, que é um lago. Ao chegar no Lago da Galileia, o Rio Jordão se alarga, porque ali é uma bacia. Aí o Jordão vira o Lago de Genezaré, ele vira o Mar da Galileia. É conhecido como mar porque tem 14 quilômetros de largura. Então os antigos olhavam assim, isso é o mar, mas na verdade é um lago. Aí depois que ele sai daquela bacia do Mar da Galileia, ele continua o seu curso, continua mais estreito e vai desaguar lá no Mar Morto. O Rio Jordão, em todo o seu percurso, distribui águas, por isso que até hoje tem peixes, tem vegetação, ao contrário do Mar Morto, que por não distribuir as suas águas são estagnadas, paradas, cheias de sal, não produz vida e cheira até mal. Então, queridos, olha, que lição para nós. Quanto mais rigoroso for o inverno na nossa vida, mais bênçãos virão. Porque quanto mais neve sobre o Monte Hermon, mais águas para encher o Jordão, mais águas para encher o Mar da Galileia, que aquele povo tanto depende. Então, você está passando pelo inverno na sua vida? O inverno longo, tenebroso. Inverno é sinônimo de frieza, solidão. Inverno é sinônimo de tanta coisa que as pessoas não gostam, né? Geralmente a gente prefere primavera, verão, temperaturas mais altas, mas poucas pessoas gostam mais do inverno. Mas na verdade, quanto mais rigoroso for o inverno sobre a nossa vida, mais abastecimento de bênçãos teremos, mais suprimento nós teremos, porque aquele povo de Israel depende do gelo, da frieza, do Monte Hermon, da neve, do frio. Quanto mais frio, mais águas virão. Então às vezes a gente reclama de certas estações da nossa vida, de certas situações que nos trazem angústia, tristeza. Mas, quem sabe, através dessa situação na tua vida, Deus está trazendo coisas boas, Deus está trazendo coisas novas, Deus está trazendo novidade de vida, Deus está trazendo bênçãos, porque é onde existe a unidade, que é comparada com essa água tão preciosa que desce sobre o Monte Hermon, que o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém? Até o óleo da unção. Gente, como é caro. Eu queria trazer mais azeite lá de Israel, mas é tão caro. Um vidrinho do azeite, um vidrinho do óleo da unção é caríssimo, gente. Caro, vocês não fazem ideia. Eu só trouxe um vidrinho assim porque eu ganhei. É caro, caro demais. Eu fiquei assustado quando eu vi o preço. Por quê? Até mesmo para a produção desse óleo, eles dependem desse orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Quanto mais o Monte Hermon produz água do seu degelo, mais as campinas, as plantações lá nas planícies do Jordão vão ser irrigadas. Então eles vão depender em tudo desse degelo primaveril do Monte Hermon. Então, queridos, não reclame se o inverno chegou para você, a estação fria chegou na tua vida. Deus está produzindo bênçãos através disso. Você hoje está chorando, mas amanhã você se alegrará, aleluia. Bem-aventurados os que choram hoje, porque serão consolados. Bem-aventurados se você hoje é perseguido por causa da justiça, que da mesma forma perseguiram os profetas no passado. Não é essa a próxima bênção? Vamos ver? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha, se você é perseguido,
o reino dos céus é seu. Bem-vindo ao reino dos céus, amém? Porque da mesma forma perseguiram os profetas no tempo passado. Então, se você é perseguido, não reclame. Não perseguido por qualquer motivo, mas perseguido por causa da justiça. Perseguido porque você prega a palavra, porque você segue o evangelho, porque você é um discípulo de Jesus. Da mesma forma como perseguiram, vão perseguir a nós, porque nós não somos melhores do que eles. Amém? Mas bem-aventurados, mais do que felizes, felizardos somos nós e somos perseguidos por causa da justiça, porque deles, esses perseguidos, é o reino dos céus. E o que diz mais em seguida? Olha só que lindo. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Por quê? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí? Você está triste? Porque te perseguem, mentem sobre você, caluniam sobre você? Mude hoje mesmo essa sua atitude. Comece a se alegrar. E da mesma forma perseguiram os profetas antes de nós. Da mesma forma. E olha, interessante, grande é a nossa recompensa nos céus. Não espere recompensa aqui na terra não, porque a recompensa é nos céus. Daqui dessa terra, você só pode experimentar, você só pode esperar das pessoas ingratidão, decepção, desilusão e tudo mais. A recompensa tua é nos céus. É nos céus. Quanto mais perseguidos, quanto mais injuriados, quanto mais caluniados, maior é a recompensa. Quantos querem ter uma grande recompensa nos céus? Amém? Alegre-se, porque se você é perseguido, injuriado, caluniado, dizem todo mal contra você, alegre-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a sua recompensa nos céus. Você tem fome, sede de justiça, você será farto, farta, saciado, saciada. Você age com misericórdia, alcançará misericórdia. Se você chora hoje, você será consolado. Que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Ele está hoje recolhendo cada uma de suas lágrimas.